Graça e paz, queridos irmãos. Vamos abrir as escrituras no livro de Ruth. Hoje teremos o início do fim, o último capítulo desse belíssimo livro, capítulo 4. Capítulo 4, versículos de 1 a 6, irmãos. Assim diz a palavra santa do nosso Deus, Ruth, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, a que tornou a terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor iluminação para esse momento? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, em tua presença e agora no momento da pregação da palavra, nós carecemos da tua graça de forma especial, Senhor, para que esta verdade aqui descrita venha, Deus, a ser ensinada, explicada e interpretada de uma forma que glorifique ao Senhor, de uma forma que edifique a tua igreja, que haja uma exortação vinda do alto e que o teu Santo Espírito fale aos corações nessa manhã. Pedimos, ó Pai, conscientes de que o Senhor está conosco aqui e que esse é um momento reverente, é um momento de solenidade. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações, assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, apesar de existirem hoje no mundo cerca de 8 bilhões de pessoas, a taxa de natalidade na maioria dos países tem caído. Isso tem preocupado muitas nações porque estudos apontam que em algumas décadas é possível que alguns países entrem em colapso social e econômico. Um artigo de um jornal suíço destacou que a aceleração da queda da taxa de natalidade, junto com um aumento na expectativa de vida e finalizando com o envelhecimento, então, da população, juntos, esses fatores iriam trazer uma projeção extremamente preocupante para os países do mundo inteiro. Por exemplo, a população do Japão hoje, melhor dizendo, desde o ano passado, já enfrenta um encolhimento. E essa não é uma tendência local, pois o Conselho Econômico e Social da ONU realizou uma projeção que em 2086, eu sei, parece que vai demorar muito para chegar lá, mas em 62 anos a população global entrará em declínio. E o resultado disso, irmãos, é devastador. Famílias desaparecendo, cidades ficando inabitadas, o mercado global entrando em colapso, dentre muitas outras consequências drásticas para a humanidade. Mas qual é o motivo para que um fenômeno tão perigoso como esse, em tempos de informação como o que nós vivemos, possa estar acontecendo? Existem inúmeros motivos, irmãos, para que isso esteja acontecendo, mas uma coisa é fato. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. No entanto, irmãos, os casais contemporâneos, dentro e fora da igreja, estão olhando para a paternidade e maternidade de outra forma. Casais que têm cerca de 2 ou 3 filhos ou mais são vistos com uma espécie de preconceito, até mesmo um certo deboche,
por casais que enxergam na ausência de filhos um sinônimo de liberdade, de felicidade, de independência. Por exemplo, nós podemos ver que muitos casais têm preferido adotarem cachorros ou pets, e de tal forma tem crescido isso que até mesmo nas leis brasileiras tem se inserida a ideia de uma família multiespécie, onde você tem seres humanos e animais compondo uma entidade familiar. Parece ridículo, mas é verdade. É o que está sendo debatido em alguns fóruns a respeito das questões das constituições familiares. Além disso, irmãos, os estudos apontam que os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Eu sei que isso pode envolver inúmeras questões, como, por exemplo, dificuldade no trabalho, constituição familiar, inflação e inúmeros problemas que dificultam casais de terem um lugar para morar e de terem uma renda suficiente para o casamento. Mas o fato é que existem inúmeras pessoas que, já tendo independência financeira, já podendo casarem, não decidem fazer isso por conta de comodismo, por conta de conforto, por conta de um apreço, uma idolatria à sua liberdade, ao seu conforto, e é uma ausência de uma consciência da importância que é constituir uma família, não apenas para si, mas também para a sociedade. E nosso texto de hoje, irmãos, irá nos mostrar que esse não é um problema do nosso tempo. Na verdade, a aversão ao sacrifício, a aversão ao serviço é algo muito antigo. Você pode perceber isso no capítulo 4 do livro de Ruth. Irmãos, esse texto é o último capítulo dessa bela história. E aqui veremos a solução final que Deus dará pela sua providência ao problema tão grave que Ruth e Noemi estavam experimentando. Tudo será resolvido aqui, mas obviamente sem a qualquer tipo de previsibilidade. Vamos encontrar aqui inúmeras circunstâncias que vão trazer algumas emoções, algumas tensões e, como nós temos visto até aqui, inúmeras lições preciosas ao nosso coração. O início do capítulo 4 indica que a previsão que Noemi tinha a respeito de Boaz estava correta. Vimos na pregação passada no capítulo 3 que, diante do relato que Ruth traz para Noemi, Noemi fala para sua nora que ela deveria se assentar e esperar, porque Boaz não teria descanso até que aquela circunstância fosse resolvida. E é exatamente isso que acontece, porque o capítulo 4 já entra inicialmente relatando o momento onde Boaz vai para a porta da cidade para resolver a questão de Ruth junto com o outro resgatador que possuía prioridade. Então nós vemos aqui, irmãos, que Boaz ele se encontra com esse resgatador. Eles discutem então o futuro de Noemi e Ruth, tendo como base os problemas que estavam envolvendo essas duas mulheres. Essa é uma conversa solene, são decisões extremamente importantes que irão decidir, que irão de alguma forma impactar diretamente o futuro dessas duas mulheres e, como nós veremos nas próximas pregações, iria impactar o futuro de Israel, iria impactar o futuro da genealogia do próprio Messias. E alguns irmãos, por exemplo, como Boaz, alguns personagens das Escrituras como Boaz, eles serão lembrados para sempre como pessoas que demonstraram piedade, que honraram o chamado da parte de Deus, que foram lembrados por terem um legado de sacrifício e serviço, enquanto outros personagens serão para sempre lembrados como pessoas que demonstraram infidelidade, que demonstraram ausência de virtudes e que ficaram marcados como exemplos a não serem seguidos. É baseado nisso, irmãos, que nós iremos contrastar as duas reações diante de um problema. Nós veremos como Boaz reage diante desse problema e veremos como o outro resgatador reage diante desse problema. Mas esse problema não é apenas um peso. Esse problema que Ruth está experimentando, que Noemi está experimentando, na verdade, é um propósito glorioso da parte de Deus de fazer da história de Ruth e Noemi algo extraordinário. Por isso nós iremos meditar nessa manhã sobre o tema o peso de um glorioso propósito. Veremos como Boaz lida com um peso, com um fardo de um glorioso propósito. E veremos como o outro resgatador lida com o peso de um glorioso propósito. Em primeiro lugar, irmãos, o peso de um glorioso propósito deve ser abraçado e honrado. Isso pode ser visto nos versículos de 1 a 4. Boaz, irmãos, está cumprindo a sua palavra. O texto diz que Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali,
E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Boaz está então cumprindo a sua palavra. Ele havia dito para Ruth no capítulo 3, na eira, de que ela deveria ter paz e tranquilidade porque ele iria resolver essa situação. E de fato ele está fazendo isso. Imediatamente, Boaz ele pausa os seus trabalhos e ele vai resolver aquela circunstância envolvendo essa viúva. Ele se posiciona ali nos portões da cidade para que possa encontrar então esse homem e realizar essa assembleia solene para decidir o futuro de Noemi e Ruth. Mas, irmãos, ele não está apenas cumprindo a sua palavra, mas também ele está cumprindo a palavra de Deus. Afinal, ele era um resgatador. E nós temos visto que esse tipo de nomenclatura, resgatador, levirato, faz parte de uma lei instituída por Deus, por Moisés, em Deuteronômio 25, 5 a 6, onde veremos como Deus deseja que as viúvas sejam preservadas da miséria e do sofrimento e que as famílias sejam preservadas de um apagamento devido à ausência de filhos homens. Abra comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 25, para vermos o que as Escrituras dizem a respeito disso. Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Deuteronômio 25, 5 e 6. Assim diz a palavra do nosso Deus: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do morto não se casará com o estranho de fora da família. Seu cunhado irá ter com ela e a tomará como mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz sucederá em nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Ou seja, por mais que essa seja uma lei que aos nossos ouvidos pode soar estranho, mas o que nós podemos ver aqui é que através dessa lei, Deus está realizando duas coisas. Em primeiro lugar, ele está provendo às viúvas um local de segurança para que elas não estejam sujeitas à miséria e à pobreza, já que, como pessoas que trabalhavam com o campo, na ausência de homens, a terra se tornaria improdutiva. Ela não poderia ser trabalhada. Esse é justamente o argumento de Boaz aqui, que Noemi tem um campo que não é produtivo. Então, quando a viúva ela está nesse estado de viuvez e com a ausência de filho homem, essa mulher está, de certa forma, condenada à pobreza e ao sofrimento, que é justamente o caso de Noemi e Ruth nessa época. Mas Deus providencia justamente uma lei para que essas mulheres não ficassem em uma situação de vulnerabilidade, mas fossem resgatadas por um parente próximo, para que também ela não viesse a se misturar com outros povos e assim adotar a outras religiões. Mas não somente isso, mas que o marido, o nome do marido, não viesse a ser apagado ou esquecido em decorrência da ausência de um filho homem, porque o filho homem leva o nome da sua família. Então, quando a gente pensa sobre Israel e vemos que nesse contexto histórico nomes são muito importantes, o esquecimento de um nome, ou seja, não ter filhos homens, indicaria uma espécie de desprazer do Senhor, uma disciplina de Deus, porque essa família não estava se perpetuando, não estava passando pelas gerações e gerações, porque a presença de filhos significa em Israel a bênção de Deus, do contrário, a maldição. É por isso que Noemi, quando chega em Israel, ela diz: eu perdi meu esposo, eu perdi os meus filhos, portanto Deus está contra mim. Essa era a perspectiva de Noemi. E como nós acabamos de ler, o Senhor providencia então essa lei para que essa circunstância não chegasse a esse ponto, para que essas mulheres fossem protegidas. Por isso, sabedores disso, irmãos, Boaz, vendo essa circunstância, ele honra, ele protege, ele obedece à lei do Senhor e ele honra também a sua palavra, que fora prometida a Ruth, que ele resolveria essa circunstância. E nós sabemos que Boaz é um homem de palavra, ele é um homem de verdade. É alguém piedoso, que honra os seus compromissos. Então ele chega ao portão da cidade, que é o lugar onde transações solenes eram realizadas. E ele toma então testemunhas para que as pessoas vejam e testemunhem de que aquilo foi feito diante da lei e que aquilo foi feito diante dos olhos dos homens também. Por isso, irmãos, diante de tamanho comprometimento, diante de tamanho esforço de Boaz, nós nos perguntamos por que ele está fazendo isso? Por que ele está buscando de forma tão empenhada a resolução desse problema? Afinal, irmãos, qual seria o benefício de Boaz nisso tudo?
Qual seria o seu lucro nessa história? Por que tanta pressa? Por que tanta formalidade? Por que tanta preocupação em resolver um problema de uma viúva moabita estrangeira? Por acaso Boaz não tinha o que fazer? Ele era um homem rico, irmãos. Ele era um homem que tinha muitos afazeres, muitas terras, mas tudo está colocado em segundo lugar para resolver um problema de uma viúva moabita. Isso nos lança a pergunta: por que isso tudo? Por que tanto esforço? Por que tanta preocupação? A resposta, irmãos, é que Boaz, como um servo fiel do Senhor, ele não pensa de uma forma egoísta sobre a vida. Ele não calcula os benefícios, ele não mede os prós e os contras, ele não pesa na balança e vê se algo me traz benefício, então é isso que eu vou fazer. Se tem muito peso, se tem muitas consequências, eu vou fugir dessa responsabilidade. Ele não enxerga assim essa circunstância. E apesar de poder ter um casamento com uma mulher que fosse de Israel, talvez uma mulher virgem, ou até mesmo poder se dedicar à sua terra, porque ele poderia fazer isso, porque ele não era o resgatador prioritário, ele para tudo para resolver um problema de uma mulher vulnerável. O que isso fala a respeito do caráter de Boaz? De que ele não age como aqueles da sua época, que fazem aquilo que é mais vantajoso aos seus próprios olhos, fazendo aquilo que traz algum tipo de benefício, fugindo então das responsabilidades. Boaz não age assim. Boaz honra e abraça as leis do Senhor, aos quais lhe ensinam que maior no reino de Deus é aquele a quem serve, e não aquele que busca ser servido. Boaz demonstra que ele entende que o amor cristão, o amor que vem da parte do Senhor, é um amor que se expressa no sacrifício. É o amor que se expressa em dar sem esperar em receber. É o amor que se expressa em você fazer o bem, mesmo que você tenha algum tipo de prejuízo. É o amor que se expressa no serviço, irmãos, e não na busca de obtenção de favores ou de benefícios, como os ímpios fazem. Os seus compatriotas estavam fazendo aquilo que era agradável aos seus olhos, mas Boaz fazia aquilo que era agradável aos olhos de Deus. O que é muito diferente dos valores deste mundo. O que contrasta diretamente com o outro resgatador, que nós veremos dentro de alguns instantes. Mas o que nós podemos ver, irmãos, é que Boaz, ele aponta para alguém que sabe muito bem e muito melhor do que Boaz o que é abrir mão de conforto, o que é abrir mão de benefícios, o que é abrir mão de uma tranquilidade para servir a quem está em vulnerabilidade, para servir a quem está em miséria. Eu estou falando de Cristo, o qual abandona as gloriosas ruas de ouro dos céus e o seio do Pai para se fazer carne e habitar entre nós, e nascendo em uma manjedoura, sem ter o lugar onde nascer, fugindo com seus pais da opressão dos homens, ele se fez carne por amor de pessoas como eu e como você. Cristo sabe muito bem o que é abrir mão de coisas preciosas, de coisas melhores, para poder sofrer e sofrer até a morte, para sofrer a ofensa, mesmo sendo Ele Deus, para sofrer a perda, mesmo sendo Ele o possuidor de tudo, para sofrer a morte, mesmo sendo Ele o autor da vida. Cristo sabe o que é servir, Cristo sabe o que é sofrer por amor de quem não merece, por amor de quem está sofrendo também. Ele assume sobre Ele o peso do pecado que estava sobre nós. Ele assume sobre suas próprias costas o sofrimento do seu povo e também a condenação do seu povo, mesmo sendo Ele justo e santo. Ele para tudo que está fazendo para poder vir até nós e nos resgatar. Por quê, irmãos? Qual era o benefício de Cristo? O que é que Ele ganharia sobre isso? Ele se fez carne e habitou entre nós para revelar, então, um amor que transcende os valores desse mundo, que transcende uma perspectiva profundamente egoísta que todos nós podemos constatar em nossa sociedade e constatar em nosso próprio coração. Mesmo cansado, mesmo sofrendo, mesmo exausto de servir, curar, pregar e perdoar pecados, os evangelhos mostram que Cristo, meia-noite, ia orar no monte, focado em sua missão, o seu coração vendo ovelhas sem pastores, se conduía de compaixão e sofrimento
por amor dos seus. O que nós podemos ver, irmãos, é que Cristo carregou em suas costas o enorme peso dos nossos pecados, para que os nossos problemas, e principalmente o nosso maior problema, que é a separação do Deus Pai, já que é o pecado que faz separação entre nós e Deus, ele viesse a resolver, fazendo paz por meio do seu sangue. De modo que, agora, irmãos, que nós podemos cantar que nós estamos mais alvos do que a neve, porque ele religou aquilo que foi perdido no jardim. Ele fez com que a nossa desventura, o nosso sofrimento, a nossa iniquidade, a nossa dor e a nossa condenação fosse revertida, mas não de graça. Custou um alto preço, custou a sua própria vida. Cristo sabe o que é servir. Ele sabe o que era abraçar e honrar o peso de um glorioso propósito. Irmãos, será que como discípulos de Cristo não deveríamos fazer algo semelhante? Será que como pessoas que servem a Deus, assim como Boaz servia, deveriam apresentar um procedimento desse jeito? O nosso mestre falou, irmãos, que toda a lei se resume a duas coisas: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que é que muitas vezes nós pensamos que a primeira parte do versículo é a mais importante? Por que é que nós pensamos que amar a Deus é suficiente e coerente quando nós não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos? De onde vem a ousadia de alterar o versículo bíblico? Não é 1 João que está escrito no capítulo 4, 20, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, esse é um mentiroso? Porque como nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos aos nossos irmãos a quem vemos? Cristo diz aos fariseus, aos discípulos, que se eles amam aqueles que amam a eles, qual é a justiça deles? Os fariseus também amam aqueles que amam a eles. Mas os discípulos de Cristo são chamados a amarem aqueles que são detestáveis, aqueles que são os seus inimigos, irmãos. O que nós podemos ver aqui em Boaz, o que nós vemos em toda a Escritura, é que o amor a Deus, ele precisa andar junto com o amor ao próximo. E se Boaz apresentava uma vida de piedade, uma vida de alguém que andava na presença de Deus, mas não demonstrava amor ao próximo, ele era um mentiroso. Mas nós estamos vendo que a fé de Boaz era uma fé coerente. Ele amava a Deus e também amava o seu próximo. Não é à toa que ele fez isso por Ruth. E a pergunta que nós podemos fazer nesta manhã ao nosso coração é: o que nós temos feito em relação a essa segunda parte do mandamento? Nós dizemos que amamos a Deus, mas quais são as evidências em nossas vidas de que nós amamos também ao nosso próximo? E não é um amor pequeno ou um amor mínimo, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quais são as evidências que nós apresentamos isso em nossa caminhada, irmãos? Por isso, ao vermos irmãos e irmãs no seio da nossa comunidade passando por sofrimentos, nós não podemos ignorá-los. Nós não podemos fingir que esta responsabilidade não é nossa. Se você pensa que não é a sua missão cuidar do seu próximo, carregar o seu fardo, servi-lo, amá-lo e orar por ele, você não entendeu o que é o Evangelho ainda. Você não entendeu o que Cristo fez por você. Porque se você foi amado, se você foi alvo do sacrifício de Cristo quando você era ainda pecador, o que é que você deve fazer então com aqueles que são amados por Cristo também? O que é que você deve fazer com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que estarão com você por toda a eternidade, senão o serviço de alguém que entende que nós somos família da fé, que pertencemos ao mesmo Senhor, que somos unidos pelo mesmo sangue? Irmãos, é o serviço, é o amor abnegado, é o cuidado uns com os outros, é o interesse sincero e intencional com os problemas dos nossos irmãos. É sabermos quem eles são, onde eles estão, como estão os trabalhos deles, como estão as suas famílias, como estão os seus problemas, e nos interessarmos de fato, porque é isso que Cristo faz conosco. Porque Cristo intercede por nós, assim devemos interceder por nossos irmãos. Porque Cristo sabe os nossos sofrimentos, assim também precisamos saber dos sofrimentos dos nossos irmãos. E isso sim é amar a Deus. Do contrário, nós não passamos de mentirosos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Nós não podemos viver de uma forma como se a única coisa
que como cristãos somos chamados a fazermos é vir à casa do Senhor, no domingo, no dia do Senhor. Irmãos, estar aqui cultuando a nosso Deus é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer diante do que Cristo fez por nós. E estarmos aqui não é uma obrigação pesada, não é um sofrimento, é um privilégio, é um prazer, é uma alegria estarmos aqui adorando a um Deus que se faz presente entre nós. Um Deus que está sentado no trono, mas está aqui recebendo o louvor dos meus lábios, dos seus lábios. Isso é um prazer, um privilégio. Isso não é um fardo. Estar aqui é o mínimo, irmãos. Por isso, queridos, se nós não fizermos mais do que isso, se nós não enxergarmos que o comprometimento que Cristo quer que nós tenhamos é um comprometimento total de tempo, esforço, dons, habilidades, pensamentos, orações, recursos, um comprometimento de toda a nossa vida, é bem possível que nós estejamos esquecendo que Cristo disse que aquele que deve ser o seu discípulo é aquele que nega a si mesmo e que carrega a sua cruz. Há um fardo, há um peso, mas é um peso de um glorioso propósito. Devemos honrar e abraçá-lo como Boaz fez e como Cristo fez. Mas, em segundo lugar, irmãos, o peso de um glorioso propósito não pode ser evitado sem graves consequências. Isso pode ser visto nos versículos de 5 a 6. Boaz diz ao resgatador sobre as condições do contrato. E após nós vermos a prestatividade de Boaz, de honrar o seu peso e abraçar esta causa, nós vemos agora um sujeito extremamente inusitado, um sujeito intrigante nessa narrativa. O tal resgatador, que possui prioridade familiar segundo a lei do levirato, já foi anunciado desde o capítulo 3. Boaz tem consciência da existência dele. Ele fala a Ruth, Ruth, eu irei fazer isso, no entanto, deixa-me falar primeiro com um homem que tem prioridade segundo a lei do levirato. Mas ele aparece aqui, no entanto, curiosamente, irmãos, ele aparece sem nome. Ele é descrito como um fulano. Se você não tinha lido ainda esse texto, dificilmente você imaginaria que existe a palavra fulano na Bíblia, não é? E de fato existe, está aqui, que é uma adaptação, obviamente, de uma expressão hebraica que oculta um nome e que diz que se refere a alguém que está sendo descrito sem nome. E Boaz, então, anuncia que Noemi possui um campo por direito familiar, só que esse campo, como eu falei, ele precisa ser tornado rentável, já que na ausência de homens, esse campo estava sendo infrutífero. Mas, ao não possuir esses meios de produção, Noemi precisava que alguém casasse com a sua nora, Ruth, para que então, herdando este campo, este homem pudesse prover para Noemi e Ruth, tirando elas da miséria. Essa era uma necessidade pública, irmãos. Nós lemos desde o capítulo 1 e 2 que ao chegarem em Belém, Ruth e Noemi é conhecida, ela é reconhecida pelos seus pares. Ela é vista e as pessoas dizem, não é essa Noemi? De alguma forma nós podemos pensar que o clã de Elimeleque era um clã de influência em Belém, porque ela diz que partiu de Belém com muitas riquezas. Então é bem possível que Noemi fosse uma mulher conhecida na sociedade de Belém. Mas não apenas isso, irmãos, nós vemos que o próprio Boaz, quando se encontra com Ruth, ele fala, eu sei quem é você. Todo mundo sabe em Israel do seu nome, do que você fez em favor da sua sogra. Ou seja, a história de Ruth e Noemi não era uma história desconhecida, pelo contrário, havia se tornado muito popular em Belém esse assunto. Mas um fato curioso, irmãos, é que mesmo sabendo que essas mulheres estavam nessa condição, e mesmo sendo uma história famosa em Israel, em Belém, não vemos qualquer iniciativa desse primeiro resgatador em resolver essa questão. Nós não vemos ele surgindo em nenhum momento. Isso nos faz pensar, irmãos, que esse homem, de alguma forma, ele estava fugindo dessa responsabilidade, enquanto Boaz estava ativamente buscando resolver essa questão. E também é provável, irmãos, que esse resgatador prioritário estava sendo um negligente diante das leis do Senhor. Um negligente diante de uma mulher que estava sofrendo tão grande situação. E a única vez que ele se manifestou foi agora, quando Boaz disse para ele, olha, há um campo
que você pode resgatar. Assim, a mulher não tem parentes, não tem filhos nem netos, e esse campo pode ser seu. Você está interessado? Então, de certa forma, essa proposta que Boaz traz para ele é uma proposta financeiramente interessantíssima. Era algo que, uma oportunidade de ouro. Ele era o primeiro da fila, ele tinha prioridade. O que ele iria fazer? Ele ia apenas pagar um valor para Noemi, ia ganhar uma terra, ia ter que sustentar apenas 2 mulheres. Muito tranquilo. No entanto, irmãos, o que ele não esperava era o que Boaz iria falar sucessivamente. Ele iria ter apenas um pequeno investimento que se desenvolveria em anos de colheita e produtividade, e quando ele viesse a falecer, os seus filhos herdariam não somente as suas próprias terras, mas a terra de Elimeleque, como eu falei, talvez um homem rico na história de Belém. No entanto, Boaz oculta uma informação crucial nesse processo. Quando o homem diz, não, com certeza, deixa comigo, eu vou resgatar, tá tranquilo, eu resolvo esse problema, Boaz fala, calma. Tem um detalhe nessa história. Noemi possui uma nora chamada Ruth. Você vai ter que se casar com ela. E o filho que ela tiver será o herdeiro da terra quando ele crescer. Agora nós vemos um cenário bem diferente. O homem dá um passo para trás e pensa, opa, calma, agora eu preciso avaliar os custos. Eu preciso avaliar as questões, porque não é bem assim como eu pensava. Porque, irmãos, ao ter essa situação envolvendo Ruth, ele não somente ia ter que casar com Ruth, mas o filho que eles tivessem vindo desse relacionamento, sendo um homem, iria ser o herdeiro por direito dessa terra. Então, o que ele iria ter que fazer, na verdade, é ter que realizar o investimento, tornar uma terra rentável, e no fim das contas a terra nem seria sua. A terra seria do herdeiro do relacionamento entre Ruth e o resgatador. Ou seja, nós vemos aqui na balança entre os prós e os contras, mais contras do que prós, mais malefícios do que benefícios. E agora nós vemos uma reação bem diferente do que a reação de Boaz. Este homem, diante disso tudo, dessa nova condição, ele diz, agora ficou pesado para mim. Agora tem muitos malefícios, não vai dar mais. Eu não posso prejudicar a minha vida. Ele diz isso. Eu não posso prejudicar a minha própria família. Agora não dá mais. Resgata você em primeiro lugar. O que esse homem está fazendo, irmãos, é uma evidência dos valores que estavam em seu coração. Esse homem chamado fulano, ele não suporta o peso de um glorioso propósito. Ele pensa e calcula as consequências, ele avalia o cenário e, ao não ser algo tão favorável para a sua vida, ele dispensa. Ele não quer saber de sacrifícios. Ele quer saber apenas sobre ganhar. Ele quer saber apenas sobre subir. Ele não quer descer. Ele não quer servir. Ele quer ser servido. E o narrador contraste, então, de forma bem clara, esses dois procedimentos entre Boaz e esse resgatador. Irmãos, pelo visto, sacrifício, amor, bondade, misericórdia e graça são coisas que esse fulano não conhecia. São valores e virtudes que não estavam em seu coração. O que nós podemos ver é que fulano, como um homem da sua época, ele estava pensando apenas em si mesmo, de forma egoísta, de forma imoral, de forma desonesta, de uma forma desprezível. Ele estava negando o direito a uma viúva que estava sofrendo. Ele estava negando um direito que era dela, dado por Deus e não por homens. Ele estava negando a palavra de Deus, ele estava pecando contra o Senhor, porque ele estava pensando demais em si mesmo, porque ele estava vivendo demais para si mesmo, porque ele era um homem egoísta, cheio de si. E essa decisão, irmãos, mostra que se não existisse Boaz na história, o que seria de Ruth e Noemi? Como eu falei, fugir da responsabilidade, fugir do peso de um glorioso propósito, trará consequências para a sociedade e para as famílias. Ao demonstrar, assim, desprezo à lei do Senhor, ao demonstrar, assim, desprezo à circunstância tão vulnerável de Ruth e Noemi, ele estava pecando gravemente contra Deus. Deuteronômio 25, versículo 9, mostra quão grave é negar o direito a uma viúva. Em Tiago está escrito que a religião sem mácula é servir aos órfãos e às viúvas.
E lá em Deuteronômio 25 está escrito que se um resgatador negar o resgate a uma mulher desamparada, ele deve ser chamado na presença dos anciãos. E então ele iria tirar as suas sandálias, e aquela mulher iria cuspir no seu rosto. E a partir daquele momento, ele iria ser conhecido como o homem da casa do descalçado, o que na cultura judaica seria uma espécie de título da vergonha. Ao negar um direito das viúvas, ao contrariar a palavra de Deus, ele iria receber um título da parte do Senhor. Este homem é desprezível, este homem é um fulano, este homem é um ninguém, porque ele não merece ser lembrado, porque ele vive para si mesmo, porque ele não tem valor diante de mim, ele só enxerga a sua própria vida como valiosa e ninguém é importante para ele senão ele mesmo. Ele não ama o Senhor, ele não ama o seu próximo, ele é um fulano. Um ninguém. E assim, irmãos, nós podemos ver a ironia da história. Porque este homem, ao tentar justificar a sua omissão e negligência, ele diz: eu não posso prejudicar a minha família. Ah, então você pode prejudicar a família de Elimeleque? Ah, então você pode prejudicar uma viúva? Você pode, então, por conta dos seus benefícios, fazer um mal tão grande assim às pessoas? O que acontece, irmãos, é que o resultado disso, das suas escolhas, é que para sempre este homem seria conhecido na Bíblia como um ninguém, como um fulano, enquanto Boaz, 2, 3, 4 mil anos depois, estaria sendo alvo de menções honrosas aqui e em todo lugar em que é pregado sobre o livro de Ruth. Boaz, ao honrar o peso de um glorioso propósito, ele está fixando o seu nome em um legado que jamais será esquecido, enquanto aquele que foi egoísta e cheio de si será para sempre esquecido como um fulano, como um sem nome, quando este homem se nega, irmãos, a dar uma continuidade ao clã de Elimeleque, perpetuando assim a sua família. Como nós vimos, o nome da família valia de muita importância e a continuação dela era uma bênção de Deus. Então este homem recebe da parte de Deus uma condenação de que ao não dar a Elimeleque uma perpetuação do seu nome, ele mesmo teria o seu nome apagado da história. Ele mesmo seria desconhecido em Israel. Assim nós podemos ver, irmãos, que o seu anonimato subentende um julgamento da parte de Deus, de que aqueles que vivem para si mesmos, daqueles que negam a bondade ao seu próximo, daqueles que não amam o seu próximo para o Senhor, eles são como fulanos e fulanas, ninguém para Deus, estranhos à aliança, estranhos ao Senhor, eles não têm parte com a família de Deus. Assim, queridos, nós podemos pensar em nossas vidas. Tantas histórias nas Escrituras, irmãos, que ao vermos o serviço abnegado, existem recompensas para essas pessoas. Ao passo que ao vermos pessoas cheias de si, cheias de suas ambições, pagam um alto preço por sua própria cobiça e por engano. Mas nós nos perguntamos, será que a igreja hoje está diferente? Será que nós, de certa forma, não agimos exatamente como fulano hoje em dia? Porque, irmãos, me diga se isso nunca passou em seu coração. A ideia de que, diante dos problemas da igreja, você pode pensar, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar em ajudar fulano ou fulana? Qual será o benefício que eu vou ter a me envolver dessa forma com esse problema, com essa igreja? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso vai me trazer mais felicidade? Será que eu preciso realmente fazer isso? Por que é que eu devo tratar tal pessoa com tanta bondade? Por que é que eu devo servir? Por que é que eu devo me envolver com um problema daquela pessoa? Se esse não é problema meu, se isso não é a minha responsabilidade, será que isso vai me tomar muito tempo? Será que isso vai me dar muita dor de cabeça? Será que isso vai me tirar o sono? Afinal, eu tenho tantos problemas na minha vida. Afinal, minha família já me dá tanta dificuldade. Eu tenho que me preocupar com minha esposa, com meus filhos, com os meus parentes. Para que me preocupar com outras pessoas? Irmãos, esse é exatamente o pensamento de fulano. Eu não vou me envolver com Ruth porque eu preciso me preocupar com a minha casa. Será que nós não estamos agindo, irmãos, mais como fulano do que como Boaz? Quando nós começamos a calcular os custos,
Será que isso vai me tomar tempo? Eu preciso tanto de um descanso hoje. Para que ir para a igreja? Eu preciso tanto de um momento de entretenimento, eu tenho um compromisso ali, eu vou ver meus amigos aqui, eu vou assistir um jogo ali, e não há um compromisso com a casa do Senhor, com o reino do Senhor, com os filhos do Senhor. Quem é você, Boaz ou fulano? É a pergunta que nós devemos fazer em nosso coração. Porque, irmãos, como diz um autor, Jamie Dunlop, em seu livro Comunidade Cativante, ele escreve o seguinte, abre aspas, o amor entre cristãos não é um sinal de maturidade. Isso é importante. Às vezes a gente pensa, amar o nosso próximo, um dia eu chegarei lá. É um desenvolvimento, é um progresso, eu estou ainda aprendendo. Veja, amar o irmão não é um sinal de maturidade. É um sinal de fé salvadora. Ou seja, é o mínimo, é o básico, é uma evidência primitiva, primeira, de uma fé salvadora. Se o envolvimento das pessoas da igreja é motivado pelo que a igreja pode oferecer para elas, onde elas se enquadram então no retrato que a Bíblia descreve a respeito de um verdadeiro cristão. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que ser cristão é um mínimo servir o nosso próximo. É o que Cristo descreve assim no Evangelho. É o que nós estamos vendo aqui através da história de Boaz e fulano. Enquanto Boaz usava uma matemática divina, onde não importa o sacrifício, não importa o serviço, não importa o custo, é isso que agrada ao meu Deus, é isso que eu devo fazer, é isso que o Senhor será glorificado, fulano pensa de outra forma. Será que eu terei benefício? Será que a minha família será abençoada? Será que isso será custoso para mim? Então podemos ver, irmãos, duas famílias, duas condições completamente diferentes, duas pessoas que pertencem a duas diferentes entidades aqui. Uma entidade está ligada aos servos do Senhor, aqueles que fazem parte da família de Deus, e os outros fazem parte, então, daqueles que são os ímpios, que vivem para si mesmos, que vivem para os seus próprios nomes, satisfeitos demais, envolvidos demais com as coisas deste mundo. Eles invertem aquele versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Eles pensam, buscar em primeiro lugar as demais coisas. E se sobrar um tempo, buscar também o reino de Deus. Irmãos, a pergunta que nós devemos fazer no nosso coração é: quem sou eu? Boaz ou um fulano? Queridos irmãos, nós temos visto nesse livro de Ruth como a vida cristã ela deve ser experimentada de uma forma privada e pública, onde há uma coerência entre uma fé proclamada e uma fé vivida. Mas, acima de tudo, irmãos, nós vemos que Boaz e Ruth estão apenas sendo instrumentos nas mãos do Senhor para apontarem para um exemplo e uma história superior, que é o exemplo e a história de Cristo. Quando nós vemos, então, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, sendo esbofeteado, cuspido e ofendido. E quando, ao sair do sinédrio, o texto bíblico diz que os seus olhos miram Pedro, demonstrando assim que a sua preocupação não estava sobre si, irmãos. Cristo estava sofrendo a humilhação e o sofrimento, mas o seu coração estava sobre os seus discípulos. Ele olhou para Pedro e, com apenas um olhar, ele falou mensagens que quebraram o coração de Pedro ao Pedro perceber que, na verdade, ao negar Cristo 3 vezes, ele estava preocupado demais com a sua vida. Ele estava preocupado demais com os custos de ser discípulo. Ele estava com medo de sofrer, de ter danos por causa de Cristo, enquanto o seu mestre estava indo para a cruz sem merecer, por amor dos seus discípulos. Irmãos, diante do que Cristo fez por nós, como podemos agir ainda como fulanos? Que o Senhor nos dê a graça de agirmos como Boaz, pessoas que entendem que não merecem nada, mesmo assim receberam tudo, e por isso nós entregamos tudo pela causa de Cristo, para que a sua igreja, tão amada por Ele, seja preservada e servida por instrumentos como eu e como você. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós, para que um dia nós estejamos lá e nos céus o nosso nome esteja escrito no livro da vida
e que não esteja escrito lá que você e eu somos um fulano, um ninguém, porque o lugar de um fulano e de um ninguém não é no céu. O lugar do céu é separado para aqueles que são conhecidos pelo nome através do Senhor Jesus Cristo. Que assim, irmãos, tenhamos a certeza que nós somos conhecidos pelo nome, pelo nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado, diante do teu grande amor demonstrado na pessoa de Cristo Jesus, o qual, tendo um nome que está acima de todo nome, se fez carne e se fez um desconhecido entre nós, para pagar o preço das nossas escolhas, para pagar o preço das nossas rebeliões. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos livre, ó Deus, de ouvirmos a mensagem da salvação e de um sacrifício que custou tão caro para o Senhor. E permanecermos como fulanos, permanecermos com corações duros, permanecermos sem comprometimento e sem envolvimento com o teu povo, com a tua missão, com o teu reino. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque este fardo que carregamos é muito, mas muito leve em comparação àquilo que o nosso Mestre Jesus carregou por nós. Assim oramos para que o Senhor desperte nosso coração ao serviço, ao envolvimento. De outra sorte, já temos a resposta. Somos como fulano. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.